Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. E dá. Boa tarde, Padre José Luís Borga. Estamos hoje aqui no seminário. Obrigado por ter acedido a estar aqui connosco à conversa numa casa que, no fim de contas, é também sua. E nós agradecemos, obviamente, à Diocese nos ter cedido estas instalações para esta conversa que vamos ter ao longo dos próximos minutos. Padre Borga é padre, sempre assumido como padre. A sua vida tem-se dividido entre a música e as paróquias. Considera-se mais um padre-cantor ou um cantor-padre? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. E ainda bem que estamos numa zona que é nossa, assim não estamos incomodados nem atrapalhados. É o nosso espaço, o nosso território. Bem, à pergunta, primeiro, não há divisão nenhuma. Eu sou um padre que canta e faz do que canta uma expressão da sua identidade e da sua missão. Portanto, o fazer espetáculos não é uma coisa paralela, é algo que está integrado na minha missão de anunciar Jesus Cristo e fazer a festa e de comunicar aquilo que se crê, de forma que as pessoas possam também receber. Há muitas maneiras de cozinhar bacalhau, há muitas maneiras de evangelizar e uma delas é esta forma simples, diria até espontânea de algum modo, porque estamos nos espaços livres. Eu quando canto numa festa popular, já me aconteceu, por exemplo, pisar um palco depois de um Kim Barreiros, não é propriamente um espaço estritamente religioso, mas é um espaço onde a minha mensagem também passa, se tiver as características que aquele espaço exige. E, portanto, estamos aqui diante de um acerto, de uma linguagem, de uma exigência de comunicação que também tem lugar, também faz parte. Jesus Cristo não falava só no templo, falava também junto à beira do mar, falava no meio das casas das pessoas, na intimidade, enfim, falava até no meio do mar, ele falou. E, portanto, não há espaços proibidos e, de algum modo, há 23 anos esta parte, eu vou ocupando o espaço onde toda a gente comunica, o Coliseu, o espaço Rosa Mota, todos esses espaços eu felizmente já pisei e já cumpri com aquilo que esses espaços exigem. E, portanto, quer a televisão, quer tudo mais. Portanto, quando lá vou, não vou fazer daquilo um espaço próprio de um padre, mas não esqueço que é um padre que ali está e, portanto, de algum modo, trago aquilo que faz parte da minha identidade e da minha missão. E, portanto, essa partilha de espaços com pessoas como o Kim Barreiros, como deu como exemplo, permitem, no fim de contas, também acabar por, de outra forma, conseguir passar a mensagem da Igreja de uma maneira mais próxima com os cidadãos, mais próxima com as pessoas. O Evangelho é uma boa notícia para chegar a toda a gente e em todos os espaços. Não há espaços proibidos. Neste momento existe um padre ousado, o padre Guilherme, que está a fazer
por exemplo, da música techno, também um lugar de evangelização e de passagem de mensagem. A Igreja sempre soube fazer da cultura, quer a cultura mais popular, quer a mais erudita. Nós temos padres a compor para orquestras, para polifonia, há espaços desses. Aliás, os grandes compositores foram muitas vezes pastores e fizeram passar o Handel, quando se fala de peças tão próprias como uma missa cantada, fizeram da cultura vigente o lugar para anunciar e para fazer passar a boa nova do Evangelho. Porque o Evangelho é a boa nova da alegria, do gosto de estarmos uns com os outros, do gosto de sermos uns com os outros e uns para os outros. Não é só estar, é também estar numa dinâmica de pertença. E, portanto, não há espaços proibidos para isto. E, portanto, nós muitas vezes o que fazemos é estratificar isto e tal como, por exemplo, um espaço sagrado, o que faz daquilo sagrado não é um espaço, são as pessoas que lá estão. Eu é que sou capaz de fazer de uma discoteca um espaço sagrado. Não é? Se eu o fizer lá, o que eu lá faço, seja revelador e expressão daquilo que Deus é e que Deus me ensina a fazer, eu estou a fazer daquilo um espaço sagrado. Jesus Cristo nasceu numa gruta, e a gruta foi o melhor templo que havia no templo, não é? Portanto, de algum modo, o que faz a coisa sagrada é a nossa atitude no espaço que estamos a viver. Mas o espaço sagrado, então, para si, não é propriamente sagrado por lá estar um padre, Padre Borga ou outro padre, pode ser sagrado pelo comportamento das pessoas em geral que lá estão. Precisamente, eu posso fazer do meu lar, do meu espaço de trabalho, da minha convivência, um espaço sagrado. Agora, há espaços que estão conotados para uma finalidade específica do sagrado. Uma igreja, toda ela está votada para que quem lá entre seja o próprio espaço motivador para o efeito. Mesmo um não crente, conheço muita gente, quando vai visitar uma vila, uma cidade, gosta muito de ir à igreja. Não é por aquilo ser sagrado, é porque aquele espaço convida-o a determinadas ressonâncias, determinados valores, e que ele gosta de se sentir pertença. Mas, se calhar, remonta à sua infância, aos seus avós. Não é uma coisa que ele hoje leve muito a sério, no entanto, é uma referência que tem. No entanto, eu posso fazer uma missa numa praia, numa praia. Não é? Aliás, o Papa fez, quando foi a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, não é? Foi à beira-mar. O que foi à beira do rio, não é? Aquele espaço era um templo, era um espaço sagrado. No entanto, como espaço arquitetónico, ele não tem as referências próprias do que é litúrgico. Agora, há coisas que nos facilitam, não é? É mais fácil dar uma aula numa sala de aulas do que dar uma aula, por exemplo, no meio de uma discoteca. Isso aí é porque não é impossível. Tem as condições e tem o ambiente, no fim de contas. Claro, também, e o próprio ambiente dispõe a isso. Exatamente. Noutros espaços, o ambiente não está feito para aquilo, mas pode não impedir que se faça, não é? Portanto, de algum modo, o que faz sagrado é a pessoa estar numa referência ao sagrado. E por isso é que os meus espetáculos, não sendo um ato religioso nem litúrgico, não deixa de ser um espaço sagrado. Pois, acaba por ser um ato religioso, não litúrgico, mas acaba por ser um ato religioso. Não é? Mas voltando à questão da sua vocação e das suas opções de vida na área da música, na área da religião, obviamente também mais importante, até com certeza, a sua família era uma família de Torres Novas, das Lapas, portanto um meio pequeno, uma família católica, o seu pai Luís era sacristão, a sua mãe tinha prática religiosa também, obviamente. O seu irmão mais velho, João, foi bastantes anos do que o padre Borga, também sacerdote. Tudo isso teve influência, com certeza, na sua escolha. Provavelmente a sua opção tinha ido mais, se não fosse esta ascendência, digamos assim, teria ido mais para a música exclusivamente? É possível, mas também eu não posso dizer que... Para ver o futuro não dá. Eu não posso dizer que não foi por ser padre que cheguei à música. Quer dizer, as coisas não são assim tão... A história é o que é, eu não posso imaginar, podemos fazer cenários imensos, hipotéticos. Agora, a história é o que é, e disso eu não posso apenas fazer do que referir
como algo que faz sentido e que de algum modo me fez assumir com alguma naturalidade as opções que fui fazendo. Não é? Era muito difícil eu ter sido muçulmano, por exemplo, com a história que eu... Mas não é impossível. Claro. Não é? No entanto, o berço onde nasci, enfim, a cultura que me foi dado, de algum modo, no leite materno, já recebi muitas verdades da fé. Minha mãe sempre fez questão de nos, aliás, na linha dos meus avós, inclusive, de nos iniciar e introduzir no que são as referências básicas que a fé tem para se encontrar, para se desenvolver, para se descobrir, para se tornar preciosa, é evidente. Agora, com os crises todas que isto tem, é evidente que quando eu lembro-me perfeitamente, eu tomei a decisão de entrar no seminário aos 17 anos, ia fazer 18, e lembro-me perfeitamente dos 12, 13 anos, foi quando o meu irmão foi ordenado padre, eu dizia claramente que tudo, nunca seria padre. Não é? Era uma imagem... Curiosamente, estando a rejeitar a ideia, tornava-a familiar. Quer dizer, estando a dizer porque é que achas que não querias? Até que houve alguém que me desafiou, porque não. E eu, nessa altura, lembro-me que o que aconteceu foi um sentimento interior que foi render-me. Havia aqui uma resistência, é engraçado, própria da adolescência, mas também uma resistência que quase que me dizia, estar a dizer sempre que não, estava exatamente a negar um chamamento permanente. Porque essa questão do chamamento é importante, diz muitas vezes que não decidiu propriamente ser padre, que foi chamado o tal chamamento, foi chamado a ser padre. Rendi-me, exatamente. Pois. Não no sentido de eu querer, o meu querer, aliás isso é interessante na vida sacerdotal, como é interessante na vida, qualquer vida amorosa, não é? O querer, quando uma pessoa se apaixona e se envolve numa relação estruturada e estruturante da sua vida com outra pessoa, pode dizer que foi porque quis. Bem, é verdade, mas não foi porque quis que teve essa relação. Foi ao dizer que quis perante uma evidente relação que era proposta, que já era uma realidade. Podia ter negado, claro, mas ele não podia ter dito que quis uma coisa que nem sequer era hipótese. Portanto, de algum modo, a vida escolhe-nos primeiro. A vida tem para nós, sem cair naquela história do determinismo, mas tem para nós convites e orientações nas quais nós nos sentimos. Eu lembro, exatamente a dizer isso, lembro perfeitamente quando, naquela semana das vocações, da oração pelas vocações, eu render-me, sentir-me feliz por deixar de resistir à ideia. E, portanto, de algum modo aí, eu fiquei disponível. Mas o dia em que eu soube que tinha mesmo a vocação sacerdotal foi muitos anos depois. Estamos a falar dos 17 para os 25 anos. Não é? Estamos ali a falar de 7 anos, que foi o tempo que demorou a minha formação, ao fim do qual a Igreja me chama, objetivamente. Quem estava aqui na Sé, por acaso foi Santa Clara, aqui diácono na Sé de Santarém, de Santa Clara, a minha ordenação sacerdotal. Isso no tempo do Bispo António Francisco. Do António Francisco, que é quando alguém diz, o Bispo pergunta se ele é digno, e há um sacerdote que diz, segundo as informações recolhidas, ateste que foi considerado digno. E aí, quem diz que eu era considerado digno não fui eu que estive ali a dizer que eu era digno. Portanto, há aqui um misto de alguém, que tem um nome de pessoas concretas e com quem me relaciono, que tornam muito firme a minha vocação. Portanto, a vocação não é apenas um querer pessoal. Ela não acontece sem eu querer. Evidente, se eu disser que não há nada a fazer. Mas não basta eu querer. Eu tive muitos colegas que queriam muito ser padres e não são. Não é? Aliás, eu lembro-me, quando estava nos casos de polícia, um senhor que, tão frustrado de não ser padre, fez-se passar por padre e enganou imensa gente. Eu lembro num programa de casos de polícia, eles estavam em Santiago de Compostela e a produção, lá na altura, fez questão de me pôr em direto com o senhor. Não é? E o que ele advogava era assim, se eu acho que quero ser padre, se eu sinto que sou padre, quem é a Igreja para dizer que não? Não é? E ele justificava isso. Eu até faço as coisas melhores que alguns padres, só que não era padre. Não é? Este pequeno pormenor. E eu, perante aquela argumentação, que parecia quase, lá está, baseado naquilo que ele pensava de si próprio, estava tudo correto. Eu disse, é simples, você quando acabar esta entrevista vai aí ao reitor de Santiago de Compostela e diz que simplesmente não foi ordenado padre. E o problema resolve-se. E ele diz-me, se eu for fazer isso, não deixe de ser
mas é exatamente isso. A verdade é uma, e a verdade ou é ou não é. E não ser não é quem se faz que é. E, portanto, é muito isto agora, a partir daí, a partir da minha ordenação e da tal chamamento, a questão não era... Foi mais ou menos nesses anos, estava a dizer, ao fim de 25 anos, foi ordenado padre com 26, não é? 25, ia fazer 25 26. ainda, 1990 ainda com 25, não é? Exatamente, 25, ia fazer 26 uns meses depois. Mas a questão é que, nessa altura, a questão já não era se eu era ou não era padre, era se eu sou um bom padre ou sou um mau padre. Esse tem sido o meu problema desde essa altura. E que já concluiu se é não, bom ou mau não concluí nada, porque não vai estragar o que já é bom, Exatamente. ou então desistir daquilo que ainda posso ser. Não, essas contas só se fazem no fim, quer dizer, há coisas que sou bom, há coisas que não sou grande coisa, eu próprio serei o primeiro a reconhecê-lo, a minha função, o meu dever é ir corrigindo uns e não deixando de perder outros. É como tudo na vida, nós melhoramos tirando partido das nossas capacidades e evitando as nossas incapacidades, porque também existem, não é? Porque é um padre, de alguma forma, podemos dizer, diferente de outros em alguns aspectos. Todos são padres diferentes. Todos são diferentes, sim, mas diferentes neste aspecto, talvez de uma maior, eu diria, irreverência, não sei se a palavra é exagerada. O padre mais parecido que eu tenho comigo é o meu irmão, que tem o mesmo nome. É o Padre Borga, é o mesmo nome. Tirando isso, Luís Manuel, ele é muito... Não, o meu irmão João. O Luís Manuel é gêmeo. O Luís Manuel é o seu Esse é mais gêmeo, parecido comigo. Agora, como padre, o padre que eu tenho mais parecido comigo é o meu irmão, por causa do Padre Borga, ele também é Padre Borga. O nome é o mesmo, não é? Exatamente o mesmo. Mas, além disso, tudo o resto é diferente. Mas eu estava a lembrar, por exemplo, que aponta como seus defeitos, o que talvez num padre não seja uma coisa muito normal, por exemplo, o orgulho e a preguiça, que são dois pecados capitais. Ainda existe isso? Sim, ainda existe isso dos pecados capitais? Graças a Deus que existem. Ajudam-nos muito. Aliás, os pecados capitais ajudam-nos muito bem. Hoje existem outros critérios. Enfim, quem vai ao psicólogo tem outros testes, vamos dizer assim, outros parâmetros que nos vão dizer quais são os nossos problemas e doenças. Na altura, este tipo de virtudes e pecados, cada pecado capital tem virtudes que o vencem, que vencem essas limitações. Portanto, há antídotos para isso. Sim, o pecado da preguiça ou o pecado do orgulho, que era o outro que lhe dizia. Ou todos esses pecados são expressão daquilo que nos está a estragar. A gente podia ser melhor se não fosse isso. Não é? O esforço que fazemos, nós progredimos corrigindo defeitos. Mas quando a Igreja diz que isso é um pecado... Ter defeito não é mau. O que é mau é habituar-se aos defeitos. Isso é um defeito. Agora, o que a Igreja classifica como pecado capital não é um exagero nos dias de hoje? Não me parece nada. O problema é que hoje não se usam esses critérios e foram buscar outros que às vezes não são tão esclarecedores, não é? Porque hoje em dia nós arranjamos muitas doenças do foro social e psíquico subjetivo, que para muitas até bastaria o cultivo de virtudes para que elas fossem ultrapassadas, não é? Por exemplo, a mania da superioridade ou o orgulho vence com exercícios de humildade, quer dizer, se não for você, isto aqui não é por causa de mim que eu estou, aliás, nem fui eu que tive a iniciativa, o mérito é seu. Também para aquilo for mal, também tenho culpa nisso, mas precisar dos outros é algo que devia ser algo por nós, não só natural, como celebrado. Eu precisar das outras pessoas não me põe em situação menor. Agora, estamos numa cultura em que acha que, de mim se não for eu, e toda a gente me estraga. Como diz o Rui Veloso, parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Não é? Dá a ideia que toda a gente que me aparece no caminho, aparece com interesses ímpios, aparece com não confessados, com coisas que é melhor nem saber, e isto leva as pessoas a ficar numa solidão, ou numa retaguarda, não dizer, por exemplo, há muita gente que não fala o que pensa, com medo das consequências que isso tem. Não é? E este tipo de medos, este tipo de desordens, que a gente hoje vê a todo lado, aliás, basta ver pessoas que usam, por exemplo, o Facebook para dizer coisas que nunca são capazes de dizer claramente, não é? Porque isso é dizer por trás, quase dizer por trás que é muito mais fácil. Não é só dizer por trás, é usar um espaço em que sabe que tem um poder, não é? É usar... Agora, é deixar que a maldicência, por exemplo,
o azedume, não é? Seja a permanência da pessoa. Não é que ela não tenha razões para estar azeda, por exemplo, com um médico, com um padre, com um professor, com o patrão, enfim, o que quiser. Pode estar até azeda e ter razões para isso. Agora, o azedume não vai levar a lado nenhum. Até vai fazer com que esse azedume, o azedume puxa mais azedume, não é? Daí o cultivo de virtudes como a paciência, a escuta, o acolhimento, a esperança, o saber esperar, a confiança. Se nós não treinamos isto, a boa verdade é que nem sequer isso aparece no nosso horizonte como hipótese de trabalho. Esperança porquê? Se eu espero, a outra pessoa abusa de mim. Andamos aqui e há muitos conflitos espirituais e até humanos, não é? Eu falo disto em relação a pais e filhos e entre irmãos, que seriam muito facilmente ultrapassados se isto fosse reduzido a 2 ou 3 situações que fossem esclarecedoras, que chamassem as coisas pelo nome, não é? Agora, toda a gente tem a sorte de ter pessoas que os ajudam a pensar as coisas retamente, a vê-las da forma mais construtiva. Isso é o nosso de cada dia. Chama-se isso educação, não é? Basicamente. Ora, quando a Igreja era quem dava as orientações sociais, psicológicas, jurídicas e até culturais, tudo estava na base do religioso. A religião é que dava todas as linhas com que a sociedade se estabelecia. Basta ver o que era, por exemplo, na sua infância ou na minha, o que era um tempo da Páscoa, ou o que era a Quaresma, desde a comida até aos comportamentos, ao que se via na televisão, ao que não se via. Portanto, a questão religiosa orientava para as grandes linhas com que a gente se entende, se encontra, se constrói. Hoje em dia a Igreja não é vista nem achada para o assunto. Então arranja-se substitutos, não é? Substitutos que vão desde espiritualidade zen, até hoje em dia fazem-se retiros para ouvir coisas do género do empoderamento pessoal e tudo mais, no qual as pessoas gastam rios de dinheiro, os livros vendem-se como pipocas, dessas coisas todas, só que isso não tem nem autor, estrutura, tem uma série de confusões psicológicas, emocionais, que leva a que as pessoas, ok, não estou na Igreja, a Igreja não é ditadora, não é orientadora, mas estão orientados por gente que nem sabe o que é, nem está experimentado em lado nenhum que aquilo tenha valor algum, ou algum valor em termos educativos. E, portanto, estamos aqui diante de conflitos sociológicos e sociais no qual a Igreja está-se a posicionar, não é? A gente tem que dizer assim, bom, muitas dessas dificuldades com que as pessoas vivem, a fé e a experiência eclesial e a experiência comunitária podem ser instrumentos utilíssimos e urgentes para pôr à disposição para muita gente. Mas quando diz da influência que a Igreja tinha mais, talvez, há mais anos atrás, quando nós éramos mais crianças do que agora, sobre as pessoas, isso fazia delas pessoas melhores ou fazia das pessoas mais beatos e não melhores pessoas? Eu estava a dizer, por exemplo, de comer carne ou não comer carne, esse tipo de coisas. Hoje faz sentido, por exemplo, as pessoas, por motivos religiosos, eu não como carne há 20 anos, mas por outras questões, por motivos religiosos, não comerem carne na Páscoa ou às sextas-feiras. Aí está. Quando nós vemos as coisas de fora para dentro, dá a ideia que tudo o que me impõem é por capricho, ou porque alguém se lembrou, ninguém me perguntou o que é que eu acho do assunto, mas isto vai desde as regras básicas de uma escola, como vai em casa o pai dizer a que horas é que a gente almoça. Ok? A outra coisa é eu perceber que valor implícito e valor espiritual as coisas têm. Porque é que elas se mantiveram durante séculos, porque é que elas foram significativas. E aí eu já vou entrar num rio de vida, num percurso de vida, onde as coisas fazem sentido. Quer dizer, hoje em dia é evidente que as pessoas não fazem jejum por motivos religiosos, mas fazem-no por motivos de saúde. Não é? E a gente pode dizer assim, em substância é a mesma razão, é ter mais saúde. Não é? Só que a saúde física é uma, a saúde espiritual faz parte, não é? Cabeça, tronco e membros, não é? Coração, entendimento e espiritualidade, emoção. Se nós não tivermos isto equilibrado, não é? Acabamos por estar a cumprir regras que é porque os outros fazem, é porque está na moda. Hoje em dia, ok, não só obedece à igreja, obedece-se a quê? À televisão, a modas,
enfim, a respostas que muitas vezes aparecem, nós nem sabemos de onde nem porquê. Agora, é um facto, a Igreja perdeu esse lugar por estatuto próprio. Ou seja, eu, na minha primeira classe, a segunda, a terceira classe, o que a gente aprendia nos livros, basta ir ver os livros que estão ainda disponíveis antes do 25 de Abril, não é? O que se aprendia eram os mandamentos da lei da Igreja, as histórias tinham a ver com a obediência aos pais, a autoridade, os dias santos, a Páscoa, tudo aparecia nas escolas. Portanto, muita da catequese que hoje se quer dar nas igrejas, dava-se nas escolas. Hoje as pessoas não têm bem noção, mas mesmo hoje, quando as pessoas dizem eu sou religioso, ainda têm reminiscências disso. Porque isso era dado ad hoc a toda a gente. Não é? A primeira catequista era a professora primária, não é? que dava estes conteúdos todos. Peguem nos livros do tempo e vão ver os conteúdos que lá estão. Nas aldeias, sobretudo, sim. Claro que sim. E, portanto, é normal que a Igreja tivesse uma ascendência, que fosse uma autoridade que hoje as nossas crianças nem imaginam, nem têm. Não é, não é pior. Quer dizer, a história é um clima diferente, o Evangelho é o mesmo e ele tem a mesma urgência. Tem que ser dado de forma diferente. Eu não posso evocar essa forma de comunicar o Evangelho, porque já não tenho quórum para isso. Tem que, como diz, novos métodos, novos ardores, novas metodologias para se fazer, porque a boa nova é necessária ser comunicada para que as pessoas tenham alegria, paz, aceitação da vida como ela é, respeito. Tudo isto são valores que só se têm no exercício da comunidade. Estas coisas não se aprendem no laboratório, aprendem-se desde logo no berço, o respeito, o sentar-se à mesa, o escutar. Estas coisas vêm de casa. Infelizmente, hoje, os lares não se empenham no treino destas vidas. Esperam que a escola faça. Chega à escola, a escola como não tem, também não faz. Não vão à igreja. Vão para o desporto, no desporto faz-se um pouco, mas sempre para classes muito elites. Não há coisa mais de elite, muitas vezes, que o desporto. Porque só pega, ou na música, os que pegam, sim, mas esses, normalmente, até, uma coisa que facilmente vê, um bom aprendiz de música, normalmente é um bom aluno. Um bom desportista, estou a falar de um bom atleta de alta como se diz? A competição, normalmente é um ótimo aluno. Porque exatamente aprende disciplina, aprende foco, aprende esforço, aprende dedicação, aprende metas a vencer e trazendo isso para o ensino, vence. Até porque normalmente nos clubes impõem que eles só lá podem continuar se tiverem boas notas ou razoáveis notas. Porque o próprio exercício empenhado, quer da música, quer da dança, vai-lhes habilitar para aquilo que é necessário para o estudo. Por exemplo, a dedicação, o foco, o esforço. Aprender custa, não é? Agora, um atleta ou um bom músico tem isso rotinado. Ele tem, muito facilmente, repare-se, levanta-se às 5 da manhã para ir fazer natação, não é? Da mesma forma como os monges levantam-se às 5 da manhã para fazer oração. E a razão é exatamente a mesma, é exercício. O exercício como fonte de aprendizagem. Aliás, nós só aprendemos aquilo que exercitamos. Se deixamos de exercitar, desaprendemos muito rapidamente. Mas num tempo em que, nós há bocado estávamos a falar de um pormenor, que era o comer carne ou não comer na Quaresma, mas num tempo em que a Igreja tem que se modernizar e que o próprio Padre Borga aqui está a apresentar como uma Igreja moderna ou como uma maneira de atuar da Igreja moderna, adequada, quando moderna quer dizer adequada aos tempos de hoje, é necessário atrair vocações, obviamente, também, para que haja padres e elementos na Igreja que transmitam Sim. essas mensagens e que possam levar por diante esse trabalho que eventualmente não será feito, pelo menos em casa, talvez nas escolas sim, mas em casa não. Continua a fazer sentido questões como as mulheres não poderem exercer o sacerdócio, como o celibato dos padres, questões deste género? Sim, são questões que estão na ordem do dia, portanto faz sentido. Sim. Se não fosse, não estavam como estão na ordem do dia. Faz sentido falarmos nelas, mas... Sim, mas são questões que não se resolvem da forma como nós gostamos muito facilmente de resolver os nossos problemas, que é de forma rápida, imediata, e eu acho que houve muitas gerações. As questões não chegaram aqui por capricho, nem por decisões de última hora, ou de moda. Elas são portadoras de um património e de uma caminhada longa, com altos e baixos. Estas questões sempre foram discutidas, sempre.
desde a primeira hora. O lugar da mulher, a sua função, o celibato do sacerdócio, desde a sua aprovação, que foi o Concílio de Elvira, lá nos séculos III, que as coisas sempre foram discutidas. Agora, uma coisa que sempre foi discutida durante séculos, querer ser resolvida em uma década ou num encontro sinodal, parece-me de uma escala absolutamente desajustada. Agora, são questões que estão a fazer o seu caminho. Provavelmente, a forma como a gente entende o sacerdócio precisa de ser purificada, não tanto como uma autoridade, aliás, como a paternidade e a maternidade. Não há muito tempo sabia-se perfeitamente qual era a função do pai e a função da mãe. Em casa, qual era a função da mulher e do homem. Tudo estava previamente definido. E definido de uma forma, culturalmente, de geração em geração ia passando. Não se discutia sequer, era assim. Não é? De repente, porque as coisas ganharam uma velocidade imensa em termos culturais, tudo foi posto em causa como se tivesse tudo disponível do zero. Nós vamos definir. E achámos que uma coisa importante, desde a Revolução Francesa, é a igualdade. A igualdade não como uma igualdade de direitos, dos direitos em que cada um deve ser aquilo que deve ser, mas uma igualdade de aplanar tudo e sermos todos iguais uns aos outros. Como sendo homem ou mulher é a mesma coisa, como sendo jovem ou criança é a mesma coisa, como sendo velho ou criança é a mesma coisa. Evidentemente que não. Portanto, deve ser mais a equidade do que a igualdade, não é? Lá está. O que é justo é a equidade. O que é justo, a igualdade por si só, é aquela história quando se falava pode-se contar esta história, porque agora já o apartheid, que alguém chegou lá e me disse: meninos, a partir de agora não há brancos nem há pretos, são todos azuis. Os azuis claros e os azuis escuros. Quer dizer, voltámos à mesma cena. Ora, a igualdade, por si só, não é um valor. O que é valoroso é a dignificação da diferença. Exatamente. Curiosamente, quando a gente quer tantamente a diferença, invoca-se os que são diferentes, querem tanta igualdade, que impõem a sua diferença aos que são diferentes deles. E isto é um conflito sociológico que hoje estamos a assistir em relação a muita coisa. Olha, hoje quer-se dizer que direita e esquerda é a mesma coisa, quer-se dizer que qualquer partido pensa as mesmas coisas. É mentira. E seria muito mau que fosse assim. Não é? Mas o que estava a referir aplica-se também, por exemplo, à homossexualidade e a hoje já uma infinidade de outras opções. Uma coisa é eu opções. dizer que a homossexualidade não tem direito a existir. Pelos vezes existe, pessoa para dizer que não tem direito a existir. A outra é, existindo, qual é a justa noção para a respeitar? A pior das soluções é dizer que é tudo igual. Tanto faz ter homossexual como heterossexual, como bissexual, como plurissexual, não faço a mínima ideia. Dá a ideia que agora cada um é o que é e ninguém tem nada a ver com isso. Isto é que é o pior que pode acontecer numa sociedade. Porque se cada um pode ser o que é e ninguém tem nada a ver com isso, a gente põe em questão a sexualidade, como pode pôr em questão, por exemplo, ao respeito pelo património. Um ladrão. Então, se ele é ladrão, tem que o respeitar, não vai continuar a roubar. É uma minoria que O teria que ser assassino, respeitada. então, se ele é assassino, vai assassinar. Ninguém tem nada a ver com isso. O homem... Não, tem tudo a ver. Portanto, a questão de fundo não é... Antes era só dizer, não, tu não tens direito a ser homossexual, porque isso nem existe, isso é uma aberração. A outra é dizer, não, de facto existe, haja respeito, porque as pessoas têm todo o direito de ser respeitadas, elas não são assim porque contra a minha vontade, nem porque elas decidiram. Agora, isto não vai dizer é que tanto faz ser homossexual como heterossexual, que é tudo a mesma coisa, porque não é. Mas a Igreja continua a não aceitar oficialmente a homossexualidade. A Igreja tem que aceitar a pessoa como ela é. Repare, eu tenho que aceitar o pecador com o seu pecado. Mesmo que eu diga que a homossexualidade é pecado, posso dizer que a heterossexualidade também é pecado. Se eu usar mal, se eu com a minha heterossexualidade, eu sendo heterossexual, vou usar a minha sexualidade para ofender os outros, para magoar os outros, para desrespeitar os outros, é tão pecado como a homossexualidade. Portanto, a questão aqui não é o que eu sou nas minhas faltas e nas minhas falhas. Aqui, ninguém é ninguém para julgar ninguém. Ok? Agora, passou-se de uma visão que era primária e dizer assim, basta tu não seres heterossexual para seres um perverso e um pervertido. A maior parte das pessoas que eu conheço, que são mesmo perversas e pervertidas, são heterossexuais. Quer dizer, que fazem da sua legítima sexualidade motivo para abusarem de tudo e de todos. Como se isso fosse... olha, até vamos pôr um exemplo que é da minha área, que é a castidade. Não é?
Há padres, pelos vistos, a castidade deles foi abusar de crianças e abusar de indefesos. Portanto, o ser casto, ou seja, o ser celibatário, a castidade é para todos os coisas, o ser celibatário, que é o meu caso, ou seja, decido não casar, é tão exigente a verdade disto, há pessoas que não me compreendem, dizem, como é que você não casa? É de casar, parece que é obrigatório, não é? Os que estão a casar estão-se a separar e a mim querem-me obrigar a casar. Não é isso. Quer dizer, tudo é legítimo, desde que eu seja honesto, verdadeiro, respeitador, inclusive até feliz. Pois, se eu for feliz, quem é os outros para estarem... normalmente é feliz quem faz feliz os outros, também é verdade. Eu conheço gente heterossexual que é tão válido nisto como homossexuais. Portanto, não é por ser homossexual que a pessoa está condenada a esconder-se, a mentir, nada disso. Não, era o que faltava. Não? Agora, também não tem que dizer que é a mesma coisa como se fosse heterossexual. Não é a mesma coisa. Isso é o problema do casamento, por exemplo. A Igreja continua, está-se a discutir também, se pode abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo. Não é? Eu vivi durante muitos anos com pessoas do mesmo sexo que eu, na mesma casa, dávamos refeições, brincávamos, estudávamos, tudo, rezávamos juntos. Tínhamos uma vida comum imensa, um seminário, não é? Só que aquilo não é casamento. Casamento é outra coisa. Não é? E, no entanto, muitas das prerrogativas da vivência em comum, estavam lá também. Estavam lá, vivi. Eu hoje vivo com o meu irmão, também é meu irmão de sangue, mas podia não ser, podia estar a ver com outro padre. Nós tomamos refeições juntos, vamos a muita coisa juntos, brincamos juntos, rezamos juntos. Isto não é casamento. O casamento é uma coisa, tem outra dimensão. Agora, a Igreja tem que passar a sua mensagem. E a mensagem nunca nunca não está dito em lado nenhum, que não é conflituosa, que não é até às vezes incompreendida. O Jesus Cristo foi tão compreendido que o mataram numa cruz. E só falou coisas boas. Mas mataram-no, porque tínhamos que calar aquele homem. Portanto, o que ele disse, tal como hoje, não agrada a muita gente. E a Igreja tem de ter esta consciência. Portanto, nós somos portadores de um bem para o qual muitas realidades da sociedade não estão nem para aí virados, nem são grandes apreciadores. Isso é um facto. Os mártires, o Papa tem-no dito, nunca houve tantos mártires como agora na Igreja. Claro que não é em Portugal, mas há sítios onde basta seres à missa, ou seres católico, ou te converteres para seres assassinado. E isto tem sido ao longo de 2000 anos. Portanto, a Igreja tem dentro de si verdades destas, de gente que é capaz de morrer por isto. Também temos gente que é capaz de matar os outros por não pensar o mesmo que eu. Exatamente. Está bem, mas isso já é as perversões de tudo. Que é. E acontece em quase todas as religiões, e nem só nas religiões. Mas isso normalmente não é, infelizmente, é movido não pela religião, mas por uma coisa que se chama fanatismo. Exato. E se há coisa que a religião, aparentemente todas as religiões, são contra o fanatismo. Dizem-se, agora, como tudo na vida, não, isto é como tudo, uma coisa que tem uma finalidade pervertida, dá um mal imenso. Uma faca, que é destinada a cortar coisas e a fazer comida, não é? Usada para matar pessoas, é uma arma branca. É uma arma branca. Todos temos facas em casa e lidamos com facas ao pé uns dos outros, ninguém está ali com medo que o outro mande uma facada, mas a verdade é que aquele objeto, nas mãos de uma pessoa, enfim, pervertida, ou descontrolada, ou até doente, pode acontecer tudo, pode ser perigoso. E é um equipamento que temos de ter cuidado com ele. Agora, a religião é a mesma coisa. Ela é capaz de fazer muito bem, mas mal usada, também faz muito mal. E não é preciso a gente disfarçar nada, está à mostra. Exatamente. Há bocadinho começámos a falar dos abusos na Igreja, que têm sido tão falados, de uma forma mais exagerada, menos exagerada, mas não lhe parece que, no caso dos padres que cometem esses abusos, e agora não estou a falar primeiro da pedofilia, estou a falar só de abusos sexuais com homens, ou com outros homens, ou com mulheres, mas do ponto de vista de abuso mesmo, não consentido, que isso não vem também da questão do celibato mal assumido? Também.
Basta dizer que ele Mal assumido, ou de um padre que não o quereria o ser praticar. mal assumido já vai desembocar em algum lado, não é? Mas não quer dizer que não fosse um bom padre em termos da religião e tudo isso. Nunca é bom padre. Uma pessoa que é capaz de fazer mal está movido pelo mal, mesmo que seja dentro da igreja. Quer dizer, a possibilidade de eu magoar, ofender, maltratar alguém é algo que me deve pôr de alarme, de alerta comigo próprio. Eu torno-me perigoso. Não é? Eu tenho que ter cuidado com isto, mas em todos os sítios. Não é preciso um patrão que pode fazer mal aos seus empregados, seja pela área de trabalho que tem a sua fábrica, seja pelo abuso que ele tem, porque lhes paga o ordenado, os obriga a fazer horas que não lhe paga e tudo mais. Isto diz-se na religião que isto são pecados que chegam a Deus, não é? Chegam até Deus, não é? Gritam por Deus. E Deus move-se por isto. Ninguém, mesmo um padre em princípio, o Papa Francisco dizia logo no princípio, isto é como os aviões, não é? Há centenas de aviões no ar, há um que cai, é a notícia. E a notícia é que os aviões são um sítio perigoso. Continuam a ser a forma mais segura de se viajar. No entanto, quando cai um, é uma catástrofe. Nos padres é a mesma coisa. Há centenas de padres. Basta um, por razões que a gente se calhar até tem culpa, mas não são questões, se fosse assim, havia falha. Era ao contrário, havia poucos que se apuravam. Não, felizmente, é uma minoria. É essa parte que eu gostava de falar consigo. Contaram-me aqui, eu mal conheci o Padre Campos aqui de Santarém, conheceu-o bem com certeza, mas contaram-me uma vez que ele estaria sentado com um amigo ali no Largo do Seminário, aqui no Largo do Seminário, mesmo aqui ao pé, na Beju, passa a publicidade, e que teria dito para o amigo, não sei se a história é exatamente verídica, se não, mas transmite uma mensagem interessante. Teria dito para o amigo, olha, estás a ver aquele senhor que vai ali? Ele vê-nos agora aqui os dois sentados. Se ele se lembrar ali à frente de dizer que nós somos homossexuais e que andamos um com o outro, é completamente mentira, mas nós nunca mais nos vamos livrar dessa fama, porque ele transmitiu essa mensagem. E com esta questão dos abusos na Igreja, agora até que esta semana se concluiu que a maior parte dos padres que tinham sido pelo menos indiciados de abusos, que até foram ilibados. Portanto, concluiu-se que, pelo menos, o que eles teriam praticado não teria sido a nível de crime, nem parecido com isso, mesmo do ponto de vista da Igreja. E alguns, então, que realmente poderiam ter praticado esses atos mais concretamente. Lá será um entre muitos. Não lhe parece que também se criou aqui, eu já fiz esta pergunta aqui há uns meses atrás ao Bispo de Santarém, quando o entrevistei, que não lhe parece que isto dá a ser um empolamento também de uma situação e um mediatismo mais como hoje é moda? Bem, tratando-se de padres e de igreja, tudo o que a possa diminuir interessa muito. E é normal, porque é como haver professores que não ensinam, não? Ou militares que, em vez de defender, atacam a própria pátria. Há atitudes que não se esperam de determinadas classes. E, justamente, quer dizer, seria muito mau que a gente esperasse, estamos a desconfiar das próprias sombras, não é? E ainda bem que a Igreja Portuguesa, a Igreja Católica, é sujeita a isto que é purificador. Isto não é agradável para ninguém, mas a verdade é a verdade. Agora, a readmissão desses padres, eles foram readmitidos com um processo bem mais longo do que o processo que os levou a pôr de lado. Quer dizer, eu não acredito que, com este clima todo em que a gente está, que há a comissão própria criada para o efeito, que até estes padres, se nada foi provado e se o processo deu em nada, ou pelo menos corre o risco de não dar em nada, não faz sentido estar a pôr um colega a mantido sobre uma suspeita que, pelos vistos, não se comprova. Isto é errado em todo lado, que não é por ser padres. Quer dizer, todas as suspeitas são suspeitas até se provar se são ou não são verdadeiras. Não é? Agora, também não estou a dizer, nem eu concluo a priori que o facto de eles terem sido afastados, que estão todos culpados, presume-se a inocência até prova em contrário, também não estou a dizer que o facto de eles serem readmitidos prova que eles estão todos inocentes. O que se diz é que a instituição Igreja não tem matéria para os fazer
estar sob uma caução, uma obrigação que não se justifica. Da perspectiva da Igreja, porque o que está aqui em jogo é a cobertura que a Igreja dá a isto. Isso é que foi escandaloso. Haver padres que abusam sempre se soube. Agora, haver uma instituição que dá cobertura e esconde, ainda por cima, pela atitude que tem, ainda ajuda a que faça mais mal, é que não é admissível. Quer dizer, a forma de lidar com casos que apareciam, e está provado que os casos apareceram, foi tão errada quanto dar força a quem estava a praticar o mal. Foi isso que mudou. Ou seja, o que mudou agora é tolerância zero, é dizer, nenhum caso destes, se souber, que a Igreja souber, terá cobertura por parte da Igreja, da comunidade, dos bispos, das dioceses, enfim, dos institutos religiosos. Essa é que é a mudança estrutural de base. Até então, se achava que a orientação era, bem, na medida do possível, desde que não haja escândalo, tende-se o mais possível que a coisa abafar os assuntos, menorizando a dor das vítimas. Isto a bem de quê? Da imagem da Igreja. A Igreja é essa que não podia ser. Felizmente, a Igreja já se mandou às ortigas para a imagem que tem. Aliás, também não vale a pena estar a defender uma coisa que está nas ruas da amargura em termos sociais, para dizer assim, não, é assumindo e, sobretudo, não dando cobertura a isto, que a gente serve o Evangelho, primeiro, e a nossa missão. Não diz que o padre não precisa de ajuda, e que, porventura, como todos, a gente lida com muita gente na Igreja, a Igreja não é só para os santos, é para os pecadores que se podem santificar. E, portanto, também os padres, o facto de podem ser até afastados do ministério, como tantos colegas meus eu vi, porque casaram, por exemplo, nem foi por questão de pedofilia, foi por questão de constituir a família. Ou seja, não tiveram, no seu parecer, a capacidade e a faculdade de viver o seu celibato. Mas se não existisse a obrigatoriedade do celibato, provavelmente esses vários padres continuariam hoje a ser bons padres, não é? Sim, mas não estariam a ser uns padres que não existem. Estamos a falar, sobretudo da Igreja Latina, há padres da Igreja Oriental que são casados. Esses padres, na Igreja Latina, houve o padre Saúl, em Lisboa, que foi admitido, mas, de facto, são padres que têm, quer na sua forma espiritual de viver, na sua inserção comunitária, no seu serviço prestado, são padres com outras características. Não? De algum modo, eu lembro da altura, quando eu era jovem, por exemplo, as assistentes de bordo, as brasileiras existe outra maneira, que é a aérea moça, não? A aérea moça. Tinham que ser todas solteiras. Os professores não podiam casar sem autorização, pelo menos, exatamente, do Ministério. E estavam a dizer porquê. Repare-se, isto é uma coisa engraçada, parece que estamos a proibir. Estamos a valorizar quem decide casar. Ou seja, o casamento tem exigências e implica entrega que outras vidas não comportam. A gente vê, por exemplo, é uma área onde eu estou muito, parece, que é entre a cultura, por exemplo, entre os atores, eles casam e descasam e tudo mais, porque a vida que eles levam não é quase compatível com uma vida familiar, que se quer estabilizada, tranquila, estruturada. A vida é tão madrasta com eles, que eles de facto não podem garantir esse tipo de... Agora, vamos proibi-los de casar, também não era por aí que a questão. Uns optam mesmo por não casar, não é? Outros, casando, vão ver o quanto isso implica, quando toca de ser mães, de tudo mais, abdicar também de muita coisa do que é a sua vida artística, não é? Eu estou a falar disto, que é uma área que é pública, e estão as revistas todas que falam de tudo e mais alguma coisa, e isso está aí a ver-se. Por exemplo, uma das coisas, pouco se fala, mas, por exemplo, uma das coisas que quem lê as revistas e a comunicação social, por exemplo, dos Estados Unidos ligados à religião, ao norte da Europa, é, por exemplo, ver o drama que é os pastores divorciados. Os pastores evangélicos de muitas igrejas estão a divorciar-se e a não ser fiéis à família, portanto, estão a anunciar e isto é um drama e é um problema muito sério de muitas das igrejas. Estou a falar de igrejas tradicionais, não falar daquelas igrejas novas nascidas, de última hora. Mas são pessoas que têm dificuldades de fidelidade, de tudo mais. Portanto, a gente tem problemas de qualquer maneira, até de escolher quais são os problemas que quer. E quais aqueles que se justificam e aqueles que nos dão melhor garantia do que é bom de escolher.
Só terminando esta questão dos abusos sexuais e assim, porque esta nossa conversa, como nos acontece sempre, seguiu um rumo completamente diferente do que estava previsto e ainda bem que assim é. Mas nessa questão dos abusos sexuais e da imagem da Igreja com isso, o que agora se tem falado, ainda hoje o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, falou nisso, a Conferência Episcopal também, que é compensar. Também que não há outra maneira, provavelmente, mas é uma maneira muito terrena de compensar as pessoas, não é? Com indenizações, não é? Bom, é preciso perceber que as pessoas têm problemas sérios de saúde, problemas de integração, problemas derivados de uma ofensa, de uma ação que implicam despesas também, não é? É por isso é que existem os tribunais que atribuem indenizações, sejam elas, eu se tiver um acidente, mesmo com uma culpa muito subjetiva, não posso deixar de atender aos prejuízos que causei. Não é? E, portanto, alguém tem que pagar. E, portanto, não é descabido que, se foi a Igreja, por exemplo, estou a imaginar um caso, é evidente que a Igreja não tem que responder por casos individuais, cada um é responsável por si, mas se a Igreja encobriu, ela também é visada e, de algum modo, também deve ser responsabilizada por aquele padre, ou aquele leigo, ou aquele elemento, coberto da Igreja ter causado, de algum modo, tanto é ladrão vai lá dentro como fica à porta, não é? E, portanto, esta é uma consciência que a gente também está, de algum modo, a adquirir com os casos a surgir. A forma como a Justiça agora também vai respondendo, vai expondo, vai confrontando estas coisas, também nos vão ensinar muitas coisas, e é normal, a Igreja tem que estar disponível para, se for por aí, ter que cumprir, quer dizer, parece-me é de alimentar a justiça. Nessa questão da imagem, também agora veio a lume pelo grupo Vita a hipótese de, que me parece quase que uma perseguição, digamos assim, que parece que dá uma imagem muito estranha da Igreja, de as confissões passarem a ser mais às claras, já explico melhor, para quem nos está a ouvir, do que eram tradicionalmente. Não estarem espaços reservados. Sim, ou seja, inclusivamente que os confessionários sejam de vidro para se ver o que passa lá dentro. Independentemente de até poderem ser bonitos dessa forma e de não haver qualquer prejuízo nisso, como não aconteceu nas Jornadas Mundiais da Juventude, parece que é uma forma de ver a Igreja de forma desconfiada à partida, não? Parece-me, a dado momento, já fazemos do problema mais a solução do que outra vez, de ver como um problema. Este problema pode ser a mesma coisa que uma pessoa que dá explicações, põe-se num médico que tem um consultório, põe-se... Há lugares que o próprio serviço que nós fazemos supõe recato. Quantas vezes eu, na confissão, ouço a pessoa a pedir desculpa por estar a chorar. Nós lidamos com sentimentos muito, muito íntimos e a pessoa, se estivesse a ser vista, ou num espaço em que pudesse ser observada por alguém, se o facto de eu poder vê-la a chorar já intimida tanto, imagina-se o que era publicamente. No entanto, a ideia de que é uma coisa que para mim foi muito impressiva, foi muito impactante, foi ver como muitos dos relatos que foram compilados por aquela comissão mostrarem que muitos abusos foram feitos no âmbito do sacramento da reconciliação, que é uma coisa que para mim me parece mais absurdo. No entanto, para uma pessoa perversa, é normal, não há a perceber. Vou dar um exemplo assim, se bem que os exemplos são sempre curtos. A melhor pessoa que me enganou, por exemplo, nas aplicações bancárias, foi o meu gestor de conta. Ainda por cima, quando ele me chamou, venha cá que tenho aqui um produto que é mesmo feito para você. E de tal maneira, isto não faz de... é evidente, foi naquele balcão, foi ali naquele sítio. O problema não foi o sítio. Agora é evidente que ele, para me fazer aquela proposta, foi num sítio recatado, onde eu estava mais vulnerável, tudo é preparado, não é? A mim, acho ainda mais perverso que o sacerdote se use num espaço do sacramento da reconciliação, porque isso é duplamente penalizador da consciência que está a fazer mal e no sítio onde a gente traz a paz a quem reconhece que fez mal. Quando ele próprio for um sacramento, eu suponho que essas pessoas também, embora tendo de confissão, não devem confessar-se, mas quando ele próprio for,
que medo é que ele há de ter, quer dizer, porque a gente também, estas coisas viram-se contra nós. Tudo isto é muito perverso, quer dizer, não se resolve de forma primária. Eu não tenho problema nenhum em atender gente num sítio visível. O problema que eu acho é que nós, a maior parte das pessoas, temos gente com problemas de audição, temos gente sobretudo quando vai há muito tempo, não vai lá, tem problemas emocionais fortes e às vezes precisam de tempo para se recompor, para tudo mais. E pronto, eu estou ali. Se eu começo a ter medo do que as pessoas vão dizer, se o Padre Campos dizia do outro estar ali sentado, ser homossexuais, imagine uma pessoa perversa só pelo facto de eu estar num sítio onde ninguém está a ver com uma pessoa que ele acha porventura que é atraente ou coisa que o valha, que eu estou a fazer as coisas mais mirabolantes com ele. Aliás, tinha um colega meu que fazia uma coisa engraçada. Quando atendia alguém em casa, era sempre do lado de fora da porta, sem nunca deixar a pessoa entrar sequer dentro de casa, que é uma coisa perversa. Sim. Eu hoje, cada vez que bato à porta, se for lá fora à minha porta, eu abro a coisa e entra logo, para ter logo uma sala ali ao lado para atender. É claro que se eu tiver com medo do que vão dizer, de que alguém vai... Agora, uma pessoa perversa entenderá sempre disto como uma estratégia. Isso é o ele a pensar. Sim. Se nós vamos livrar todos por aí... Agora, se eles têm a conclusão de que o sítio é propenso, de forma muito facilitadora, para esse tipo de abordagem, é normal que tenham também essa alerta, mas é tudo assuntos que eu acho que, a dado momento, a gente está todos a falar tudo ao mesmo tempo e não temos a serenidade de ver isto com alguma objetividade. Sim. E vendo a complexidade que estas coisas todas têm. Há sempre muita coisa aqui envolvida. Sim, não é? É sempre um pau de dois bicos. Por exemplo, hoje em dia, há colegas que não querem confessar crianças. Só pelo facto de... Já estamos todos a entrar em paranoia, não é? Estamos num clima de medo na religião, na política, o medo de desconfiança. É um péssimo conselheiro. Agora, se acontece, há que enfrentar. Falando um pouquinho sobre a sua vida na área ainda da religião, mas mais no seu caso em particular, estudou primeiro nos seminários em Almada e em Odivelas. Olivais, desculpe. Os nomes são parecidos. São parecidos, Odivelas e Olivais, sim. Exatamente. Depois esteve na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia, e depois na sua vida mesmo como pároco, esteve primeiro, creio que em Almoster, Cartacho, depois, entretanto, no Entroncamento, Chamusca e agora em Salvaterra de Magos. Esta vida, que também... lá está, que dificultaria o casamento. Sim, esta vida da esposa que tivesse. Exatamente, ou ter família. Esta vida que os padres normalmente têm de um local para o outro parece-lhe benéfica ou cria problemas até com as próprias paróquias, com os seus habitantes, de nunca terem um padre definido em quem possam confiar? Bem, há tradições muito diversas. O que era hábito, até eu ser padre, nos anos antes do Concílio Vaticano II, eram os padres que eram pouco movíveis. Eles, à medida que eram promovidos, começavam sempre pela periferia, vamos dizer assim, e quando chegavam a uma vila ou uma cidade, em princípio ficavam lá o resto da vida. Mudar um padre só em último... Porque havia muito, aliás, como era costume nas próprias localidades, a mobilidade era muito pouca, pelas próprias pessoas. Portanto, era normal. Eu sou das Lapas, estamos a 2 km de Torres Novas, o ir à vila era um acontecimento. Quer dizer, as pessoas não saíam da aldeia. Até da aldeia vizinha eram rivais, portanto já nem iam de uma aldeia para outra, sem que isso fosse perigoso. Mas para dizer, os padres também, de algum modo, o meu prior da minha infância foi a primeira paróquia que teve até morrer. Portanto, o padre que eu fui substituir na Chamusca teve lá quase 50 anos, o padre Diogo. Tal como o padre Diogo que teve agora em Salvaterra. Os dois chamam-se Diogo, são dois padres diferentes. O Zé Diogo e o... Bom, e o que acontece é que aquela gente acompanhava gerações. Ele batizava os avós, os netos, os primos. Era quase uma referência. Ainda, quando eu lá estive lá 8 anos, na Chamusca, era fácil encontrar pessoas. Eu sou padre Diogo. Para eles, padre e padre Diogo era sinónimo. Nunca conheceram o outro e aquele é que era o padre de referência. E isto acontecia, estamos a falar de uma coisa aqui no Ribatejo, então mais para o norte a coisa era muito frequente. Portanto, os padres acabavam ou só porque eram cônegos ou eram promovidos naquelas promoções hierárquicas internas, nos esquemas que a malta tem,
ou por se portarem mal, ou por castigo, é que eram mudados. Este estilo de colocação de padres e de paroquialidade, que tem muito a ver com a pessoa estar bem e tudo mais, é um estilo que, até pelo número de padres, está condenado a desaparecer. Nós estamos condenados, quanto antes o padre tinha uma paróquia ou duas no máximo, hoje eu tenho 6, com o meu irmão, estamos um conselho inteiro. E onde estamos 2, estavam lá a estar 4 padres. O que significa que o tipo de presença que temos, o tipo de serviço que prestamos, está a ser alterado, a olhos vistos. Quer dizer, mesmo quando eu comecei há 33 anos atrás, para aquilo que é hoje, a diferença já é muito significativa. E os bispos têm que estar a responder à escassez dos padres. Portanto, de repente, morre um padre de idoso que teve... Olha, Santarém é típico disso. Quase os padres todos de Santarém morreram aqui de velhos. Não é? Agora é que tem padres novos, também já não há velhos para cá. Mas em relação aos mais novos, os padres mais velhos da Diocese estão aqui. Estou a falar do nome, tirando o padre que veio agora para aqui, que está aqui na Sé. Mas em idade, estou a falar em idade. Eram os padres jovens quando eu fui ordenado padre. Estavam aqui, o padre Poças, enfim, os padres aqui de Santarém. O que significa que os critérios que hoje se existe para servir as comunidades estão a mudar, para já porque os leigos têm outro tipo de desafios para a evangelização, os padres têm de se reduzir, centrar, não é reduzir, centrar e valorizar aquilo que lhes é específico. Há coisas que só o padre pode fazer. E há outras coisas que é uma pena ser o padre que está a fazer, porque outras pessoas podem fazer. Não é? E nas paróquias isso tem que ser cada vez mais claro. O padre tem que fazer aquilo que lhe é específico pela razão que ele é padre. Presidir a Eucaristia, o sacramento da reconciliação e a formação, a catequese, a pregação da palavra. Estas coisas ou o padre faz ou faz falta na comunidade. Para isso, eu costumo dizer, quando saí, tive 15 anos no entroncamento, eu tive mais tempo, e na altura dizia, eu saí com quase 40 anos, e dizia-lhes, se eu sou um padre muito bom, é mau que seja só para vocês. Se sou um padre muito mau, coitados de vocês, já maturam há tempo demais. Sim, também trazia esse problema, não é? Sou um padre assim, tanto estou aqui como estou no outro lado qualquer. A história é a gente perceber como é que os bispos vão fazendo as opções para servir as comunidades. E é isso que vai tornar a diferença. Já não é tanto como é que o padre se sente, o que é melhor para ele. Claro, para nós gastamos muito tempo a acomodar-nos. Não é? Quando nós para um sítio, arranjamos logo uma maneira de nos situarmos e pormos tudo como a gente gosta e tudo mais. Depois, o mudar custa muito. Eu sei que cada vez que mudo é uma crise. Tem que pegar outra vez os treques todos, mas liberta-nos de muita coisa. Faz-nos dizer que a gente não está apegados ou só centrados ou carentes só de determinados espaços e ambientes, mas estamos disponíveis para aquilo que for preciso. Isso é uma liberdade muito interessante. Agora, também a idade vai pesando, quer dizer, a certa altura a gente diz, eu sou bispo, veja lá, ponha lá os mais novos a andar mais, porque a gente já não tem idade para dar para que outra vez a fazer as caixotes e a pegar em tudo. Mas quanto mais for mais mobilizável o clero, se for mais móvel o clero, menos a gente se agarra aos locais, menos a gente se estabiliza, menos a gente vai dar um outro tipo de trabalho. Portanto, isto está a mudar e, portanto, eu não sei se é melhor, se é pior, é necessariamente diferente. Mas a realidade hoje é totalmente diferente. O que se pedia antes de um padre de antes dava aulas, ele é que fundava o grupo de folclore, ele é que fazia teatro, ele é que projetava cinema, era praticamente... Mas ainda chegou também a dar aulas de religião e moral, não é? Sim, e dei aulas aqui na escola de enfermagem. Mas o padre era assim, era o padre, o regedor e o médico. Não é? Eram assim as figuras de referência que davam algum sustento. Sabia ler, sabia escrever, sabia ajudar. Era o jurídico, era o cultural, era o educativo. Hoje, quando se olha para um padre, parece que é um badamé que está aqui e faz coisas que não interessam a ninguém. Hoje é muito fácil. A importância de um padre, hoje chega-se a um sítio qualquer, olha, aquele tipo é padre, tal. De antes não, ele chegava, cuidado, era uma autoridade. Não é? Portanto, a figura, o desenho, está a mudar. Não sei se é melhor para pior. Agora, eu acho que o essencial continua a ser o desafio
da gente levar as pessoas ao encontro com Cristo e com o Evangelho. A reservarmos ainda um bocadinho para a parte da música e da televisão, só uns minutinhos, mas não resisto a perguntar-lhe, passou até na sua vida paroquial por 3 bispos em Santarém, Dom António Francisco Marques, Dom Manuel Pelino e agora Dom José Traquina, passou também ao que creio, por 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e Paulo agora VI, Francisco. 4. Paulo VI ainda apanhou Paulo VI? Ainda apanhou um bocadinho, não é? Morou em 72 ou 70 e picos. Paulo VI, antes de João Paulo II. Eu nasci em 64. Não, estou a dizer apanhou como padre. Estava a dizer apanhou como padre. Como padre, sim. Sim, como padre, 3 padres, sim. Sim, isso Paulo Minha vida... Paulo VI também eu me lembro ainda dele. Ora, como sacerdote, sim. Que mudanças, só em 2 minutinhos, que mudanças viu na Diocese de Santarém e na Igreja em geral com estes papas? Olha, a Diocese de Santarém é muito jovem, vai fazer 50 anos em 25, não é? Estamos a 2 anos do cinquentenário. E isto na vida de uma comunidade e de uma igreja destas os primeiros anos foi a gente situar-se, foi buscar tudo o que havia para começar a ter alguma dignidade. Eu lembro que a gente não tinha serviços, não tinha secretariados, não tinha no princípio da Diocese, foi do meu tempo de seminarista ainda, em que as coisas eram todas quase tiradas do nada, era preciso ir buscar recursos, tudo estava alocado a Lisboa. Quer dizer, quando a Diocese foi criada em 75, praticamente a gente só tinha o território. Corremos risco, inclusive, de muitos dos padres, e alguns que foram para Lisboa, estavam aqui a paroquiar, na zona da Diocese, e deu-se a oportunidade de eles escolherem, uma vez que eram do patriarcado, ou ficar na nova Diocese, ou sair. E alguns ainda foram. O que significa que foi os primeiros tempos, os tempos da paixão do início, mas também do não ter nada. Os casais, quando casam. E ao fim destes anos, já começamos a ter algum perfil. O perfil no sentido de a relação com esta realidade ribatejana, que é muito interessante, mas é muito própria, não é? Eu já fui pároco nesta zona de Almoster, a zona de Santarém, Cartaxo, esta coisa. Fui pároco no centro da Diocese, que é entrocamento. Agora estou numa ponta, que é totalmente diferente. O Rio Tejo divide muito em termos do que é, ainda por cima hoje com a mobilidade que a gente tem, toda aquela zona está a crescer imenso em termos de população, porque há um mundo de retorno, e agora quando vier para ali o aeroporto vai ser ainda mais. E isto cria ali um tipo de sociedade, de comunidades que são muito próprias, pela sua forma de se estruturarem, pela sua cultura, pela forma de reagirem, pelos seus medos e nas suas capacidades. Quem está na zona de Tomar, como o meu irmão esteve durante 15 anos, ou 16, e depois vem para esta zona, a diferença é abissal. Quer dizer, o tipo de tradições, o tipo de religiosidade, o tipo de valores, o tipo de família, são muito diferentes. Sustento, de cultura, de economia, é totalmente diferente, não é? A indústria que há no Norte e a agricultura básica que há aqui, basicamente na zona sul do Tejo. E nós, Diocese, tivemos que aprender a mergulhar nesta realidade, a entender as resistências, a perceber qual era a nomenclatura, o que é que as pessoas entendem quando a gente fala, em que é que elas estão mais disponíveis para fazer, em que é que elas não prescindem. Quer dizer, uma procissão, onde já no tempo do rei, não fazer essa procissão como era antigamente, parece uma coisa de lesa majestade. Mas depois a gente percebe que as pessoas vieram só à procissão, nem vivem lá. É da família que chamam os primos, os sobrinhos, que faz parte. E é um grupo, as pessoas da terra quase ficam a assistir. É um grupo que vem fazer aquilo em nome de... Estou a falar agora das últimas experiências que tive ali naquela zona. Isto só existe na zona sul do Tejo. Não é? E nós temos de compreender, sem fazer juízo de valor, achar bem ou mal, até onde é que a gente pode pegar nisto, ver o valor que tem, propor às pessoas desafios. Tudo isto exige que elas confiem em nós, que a gente se faça entender. Eu estou ali há 2 anos e, portanto, é normal que as coisas comecem a ter esta base. Portanto, andarmos móveis, mas não tanto, a ponto da gente não saber as pessoas que se adaptem a nós. Não. Nós também temos que compreender as pessoas. Isto leva-nos tempo. São namoros de vida. E, portanto, a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo as famílias, conhece porque é que aquela pessoa é mais rejeitada, porque é que a outra tem tanta facilidade em mobilizar. E tudo isto são maneiras da gente não só respeitar as pessoas,
como poder lidar com elas. Caso contrário, estamos a falar em registros totalmente, é como se fosse para ali falar chinês. Não é? As pessoas ouviam o que eu estava a falar, mas não entendem nada, nem acham que aquilo é para elas. Portanto, de algum modo, isto responde à questão da Diocese, mas também do clero. Começamos a ter clero que foi gerado já pela Diocese, não vieram, nós tínhamos quase metade do nosso clero daqui de Santarém, mas os padres que vieram da Guarda, eram todos oriundos, quando a gente vai fazer os funerais é que vê, que eles são sepultados na terra de origem, lá vai fazer os quilómetros todos, e muitos deles eram, olha aqui de Santarém, eram vários, eram de Torres Novas teve muitos padres, curiosamente, mesmo de Lisboa. Eu ainda fui fazer um encontro de padres, eram 60 e tal, para o fim já éramos quase só 20, 15 padres, e deixámos de fazer os encontros, que já eram quase todos de Santarém. Portanto, esta mudança de clero oriundo de Santarém, gerado já pela dinâmica da própria Diocese, vai trazendo capacidades e respostas, espero eu, cada vez melhor. 50 anos, estamos ainda no começo de uma Diocese. Então, se olharmos a que está à nossa volta, o patriarcado tem séculos, não é? E, portanto, tudo isto demora muito tempo, os arquivos, a gente ter as gerações. Daqui a 150 anos é que a malta vai perceber o valor destas vivências que estamos a fazer. Voltamos hoje. A falar nessa altura. Nessa altura estamos cá para falar e para avaliar. Falar outra vez. Na parte da música, começou muito cedo, começou ainda na sua zona, mas depois mais também quando andava nos seminários, então nos Olivais e em Almada e também depois na faculdade, mas a sua carreira mesmo foi a partir do ano 2000, onde se extinguiu, onde tem muitas músicas conhecidas de todos, talvez com um músico mais ainda do que, como acontece normalmente, do que o seu nome, não é? Conhece mais algumas músicas do que Sim. o nome, por vezes, até das pessoas que as tocam ou que as cantam. De qualquer maneira, distinguiu-se depois também, ou tornou-se mais conhecido também na televisão, portanto, no Casos de Polícia, sobretudo, na Praça da Alegria, portanto, na SIC e na RTP, também na Rádio Renascença, em parte, com o António Sala. Essa experiência de comunicação social, que importância é que lhe trouxe para a sua vida como padre e como homem? Foi fundamental. Eu hoje posso dizer que tive 7 anos na faculdade, que me deu formação teológica e filosófica, para armar a cabeça, para me apetrechar para o diálogo, para a razão, para a compreensão da vida como ela é, foi outra universidade que eu tive. Quer os 4 anos que tive nos Casos de Polícia, quer depois na Praça da Alegria. Porquê? Porque uma das coisas que este Papa tem dito ultimamente é a gente dialogar. Dialogar. E eu lembro-me quando fui abordado para a SIC, eu perguntei porque é que queriam. Eles não estavam à procura de mim, estavam à procura de um padre. Atenção. Eles não foram à procura de mim porque sabiam que eu existia, não. E quando chegaram a mim, a Conceição Lino, alguém lhe falou no meu nome e ela disse: olha, estou à procura de um padre, estamos a renovar. Eu fiz-lhe a pergunta: e porquê um padre? E ela diz-me: nós precisamos de uma perspectiva humana dos problemas da justiça. E aquilo, para mim, foi o desafio. Eu era fascinado por João Paulo II, que a primeira encíclica, que era Redentor Hominis, a primeira encíclica que o Papa escreveu, e dizia basicamente isto: o caminho da Igreja é o caminho do homem, da humanidade. A Igreja deve fazer o caminho com a humanidade. Eu disse: esta miúda percebeu qual é o meu fito, não é? E lembro-me, quando eu fui com a maior das liberdades, eu fui para um programa. Ela nunca me falou que eu ia para ficar. Fui para um programa, para 2, no máximo 3, está a ver? E fui com uma preocupação imensa de dizer o que a Igreja dizia, os documentos da Igreja diziam e tal. Estudei, nós preparávamos aquilo de véspera, e era aí que eu aprendia muito. Tinha o Carlos Amaral Dias, tinha o João Navais, tinha a Conceição Lino, tinha os repórteres, tinha os convidados, e aprendi muito. E o que é que eu aprendi? A escutar. A segunda coisa, a falar de forma que me entendam. A terceira, a traduzir as coisas com uma linguagem que as pessoas possam perceber o aporte que eu dou, ou seja, o que é que eu acrescento. Não é? E lembro-me que só tive um retorno no primeiro programa, que foi: o que é que o padre está aí a fazer? Foi logo, ligaram para lá: o que é que o padre está aí a fazer? Na altura não havia redes sociais, a coisa hoje era mais complicada. Não iam para lá dizer. Hoje era mais complicada, mas ligaram para lá: o que é que o padre está aí a fazer? E no mesmo programa em que houve esta chamada, houve um casal
dois rapazes, um rapaz e uma rapariga que estavam namorados, e tinham acabado o curso de Direito e iam oferecer o currículo, foram à SIC pôr o currículo, e eles por alguma razão ficaram a ver o programa do lado de fora do estúdio e pediram para falar comigo, esse casal, e diz-me, eu tive uma intervenção de 3 minutos, no final não temos tempo, no primeiro programa, 3 minutos, se forem ver, já no fim do programa é que eu falo, e eles dizem-me isto, olha, queres dar os parabéns, nunca vimos um padre falar estas coisas, e você falou de maneira clara. Se eu tinha dúvidas, aquilo confirmou-me na minha estada lá. Eu disse, bom, é isto. Acabei de fazer a partir daí, foram 4 anos, não foi pouco, todas as semanas, o que acabei de fazer foi desarmar, eu tenho que ouvir, pensar e trazer para a discussão aquilo que um padre, com a sua sensibilidade, tem. Mas não é necessariamente melhor nem pior, é diferente. E é outro ponto de vista, é complementar. E a partir daí, foi agradável ser escutado, fui compreendido, nunca fui maltratado. Aliás, a questão fundamental era eu dizer o que penso e não ser gozado por pensar o que penso. A partir daí fui a universidades, aos centros de estudos, ao SES, eu lembro de uma discussão a propósito do segredo de confissão, precisamente. Fui convidado, nessa altura, para ir aos estudantes de estudos judiciários, exatamente falar sobre o segredo profissional. Na altura, o jornalista, o Mascarenhas, que era o presidente do Sindicato dos Jornalistas, e eu, como padre, falando do segredo de confissão. Foi interessantíssimo, não é? Ora, o acesso a estas coisas e o diálogo com esta gente, lembro de um debate com a Faculdade de Psicologia em Coimbra, acerca da orientação familiar. Eu tive acesso a este tipo de areópagos, de discussões, de conversas, que eu devo dizer que poucos colegas meus podem gabar de ter tido. Sim, e trouxe-lhe com certeza um traquejo também muito grande para a sua experiência do dia-a-dia. Eu não seria o que sou hoje, com a capacidade de entender, de dialogar, tudo mais, se não tivesse tido esta escola, que é uma escola. Exatamente. Padre Borga, muito obrigado por ter estado aqui à conversa comigo durante esta hora e tal. E cá nos encontramos outra vez daqui a 150 anos, como combinado há pouco, para fazer o balanço, para falarmos o resto. E quem nos viu tirar as ilações para melhor. Exatamente. Obrigado pelo convite também. e pela conversa. Obrigado também.